Bom dia, pessoal, tudo bem? Falarei nesse vídeo sobre a história do Brasil. Meu nome é Marilúcia da Costa Pinheiro. O tema que abordarei nesse vídeo será as revoltas da República Velha. Então, no período da República Velha, aconteceram muitas revoltas no Brasil. A maioria dos livros de história tradicional diz que o povo brasileiro não se revoltava, que o povo brasileiro era um povo pacífico, o bobo alegre. Mas a realidade que acontecia no Brasil é que aconteceram muitas revoltas, mostrando assim que o povo brasileiro é um povo que lutava contra a situação de opressão e de miséria que se encontrava. Revoltas como a revolta de Canudos, a guerra do contestado, a revolta da vacina, a revolta da chibata, dentre outros movimentos. Os historiadores dizem que a causa dessas revoltas é algo bem simples. É que a maioria do poder, da riqueza do Brasil, poder político, econômico e religioso, estava na mão de uma minoria. E essa minoria usava esse poder para coisas corriqueiras, como, por exemplo, coisas supérfluas, luxo, coisas assim que não era tão importante, enquanto que a grande maioria ela passava fome e necessidade, não tinha as coisas básicas, né, para se manter, para sobreviver. Então, essa grande maioria começava a se revoltar contra essa situação, né, de opressão. E aconteceu um movimento que se chamou messianismo. Era um líder religioso, eles fundavam comunidades e começavam a lutar para melhorar de vida. Vamos ver a seguir como se dá o messianismo na República Velha. O messianismo na República Velha. Na história do Brasil, o termo messianismo é usado para designar os movimentos sociais nos quais milhares de sertanejos fundaram importantes comunidades comandadas por um líder religioso. Atribui-se a esse líder qualidades como o dom de fazer milagres, realizar curas e profetizar acontecimentos. O messianismo desenvolveu-se em áreas rurais, pobres e atrasadas, que reagiram à miséria e à opressão. Os dois componentes básicos do messianismo eram a religiosidade popular do sertanejo e seu sentimento de revolta contra a miséria e a opressão. Na República Velha, os dois principais exemplos de messianismo foram os movimentos de Canudos e do Contestado. A Revolta de Canudos, 1893-1897. Antônio Conselheiro, cujo nome verdadeiro era Antônio Vicente Mendes Maciel, chegou em 1893 a uma velha fazenda abandonada do sertão baiano e ali deu início à formação do povoado de Canudos. Tinha 65 anos, era um homem sofrido e determinado que desde os tempos do Império fazia pregações que emocionavam os sertanejos nordestinos. Não demorou para que milhares de pessoas mudassem para Canudos. Eram sertanejos, sem terra, vaqueiros solitários, ex-escravos, pequenos proprietários pobres, gente perseguida pelos coronéis ou pela polícia. Buscavam paz e justiça em meio àquele Nordeste que sofria com a fome, as secas, a violência e a exploração dos coronéis. Em pouco tempo, Canudos transformou-se numa das cidades mais povoadas da Bahia. Sua população alcançou 30 mil habitantes. Comandados por Antônio Conselheiro, a população vivia num sistema comunitário em que as colheitas, os rebanhos e o fruto do trabalho eram repartidos entre todos. Só havia propriedade privada dos bens de uso pessoal, roupas, móveis, etc. Também não existia cobrança de impostos, nem autoridade policial. A prostituição e a venda de bebidas alcoólicas eram rigorosamente proibidas. Canudos tinha leis próprias. Não obedecia ao sistema de poder que governava o país. Era uma alternativa de sociedade para os sertanejos que desejavam fugir da dominação dos grandes fazendeiros. Os fazendeiros baianos e a elite política temiam a expansão de Canudos. Então passaram a exigir providências enérgicas do governo para destruir a comunidade. Os inimigos de Canudos divulgaram muita coisa contra Antônio Conselheiro e sua gente. Diziam que Canudos era um lugar cheio de fanáticos, loucos, monarquistas e comunistas. Durante muito tempo, a história tradicional repetiu essas acusações como se fossem verdades absolutas. E, assim, escondia que o principal motivo que unia os sertanejos de Canudos era a vontade de escapar da fome e da violência, uma vontade concreta de lutar contra as injustiças do sertão.
A religiosidade foi a forma possível encontrada pelos sertanejos para traduzir sua revolta social. Como as tropas do governo estadual baiano foram insuficientes para esmagar Canudos, o governo federal do presidente Prudente de Moraes entrou duramente na luta. Mesmo assim, várias expedições militares do governo foram derrotadas, porque desprezavam o poder de luta dos sertanejos. Finalmente, um poderoso exército de 7.000 homens foi organizado pelos próprios ministros da guerra. E, depois de sangrentas batalhas, Canudos foi completamente destruído. Era 5 de outubro de 1897. Mais de 5.000 casas foram incendiadas pelo exército. Toda a população sertaneja morreu defendendo sua comunidade. A situação de miséria, as injustiças dos coronéis fazendeiros, a fome e as secas produziram no Nordeste um cenário favorável à formação de bandos populares, bem armados, conhecidos como cangaceiros. Esses bandos andavam pelos sertões assaltando fazendas e matando pessoas, espalhavam medo numa terra sem lei. O tipo de vida dos cangaceiros recebe o nome de cangaço. O cangaço é um movimento polêmico. Muitos o consideram uma forma pura e simples de bandidismo e criminalidade. Para outros, o cangaço é uma forma de bandidismo social, isto é, uma forma de revolta contra a opressão da vida nordestina. Entre os mais importantes bandos de cangaceiros, destacaram-se o de Antônio Silvino, 1900, e o de Virgulino Ferreira, mais conhecido como Lampião, 1920. Depois que a polícia massacrou o bando de Lampião, em 1939, o cangaço praticamente desapareceu do Nordeste. A Guerra do Contestado. Então, além de Canudos, uma outra revolta messiânica aconteceu também na fronteira entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Era uma região contestada, ou seja, disputada, em que uma grande população de pessoas famintas e sem terras começaram a lutar contra a opressão dos fazendeiros e de duas empresas norte-americanas que existiam ali. Veremos a seguir como se deu a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, 1912-1916. Os sertanejos do Contestado só começaram a se organizar contra a situação que os oprimia sob a liderança de um monge chamado João Maria. Após a morte de João Maria, surgiu em seu lugar um outro monge, conhecido como José Maria. Seu nome verdadeiro era Miguel Lucena Boaventura. José Maria reuniu mais de 20.000 sertanejos que lutavam por um pedaço de terra e uma vida mais justa. Fundou com eles alguns povoados e compunha a chamada Monarquia Celeste. Como em Canudos, a monarquia do contestado tinha um governo próprio e normas igualitárias, e não obedecia às ordens das autoridades da República Velha. Do mesmo modo como em Canudos, os sertanejos do contestado foram violentamente perseguidos pelos coronéis fazendeiros e pelos donos das empresas estrangeiras, com todo o apoio das tropas do governo. O objetivo era destruir a organização comunitária dos sertanejos e expulsá-los das terras que ocuparam. Em novembro de 1912, o monge José Maria foi morto em combate. Seus seguidores, entretanto, criaram novos núcleos da Monarquia Celeste, que foram todos combatidos e destruídos pelas tropas do Exército Brasileiro. Os últimos núcleos foram arrasados por tropas de 7.000 homens armados de canhões, metralhadoras e até alguns aviões de bombardeio. A revolta da vacina. Então, no governo de Rodrigues Alves, 1902 a 1906, no Rio de Janeiro, capital da República, já era uma cidade com problemas urbanos e sociais, como pobreza, desemprego, lixo amontoado nas ruas, ratos pelas ruas também, pelas casas, mosquitos. Então começou a acontecer muitas doenças e mortes por febre amarela, peste bubônica, varíola. E aí aconteceu a revolta da vacina. Vamos ver como se deu a revolta da vacina. A revolta da vacina, 1904. O governo decidiu modernizar a cidade e tomar medidas drásticas para combater as epidemias. Os cortiços e casebres dos bairros centrais foram demolidos. A população pobre que morava nesses locais foi desalojada e expulsa do centro, e passou a morar em barracos do morro e em bairros distantes na periferia. Então, o prefeito Pereira Passos iniciou as obras de modernização da cidade. Alargou ruas, construiu a Avenida Central, abriu um novo porto, ampliou a rede de água e esgotos.
Para combater as epidemias, o governo contou com a ação enérgica do médico sanitarista Oswaldo Cruz, diretor da Saúde Pública. Um verdadeiro exército de funcionários da saúde começou a sair pelas ruas e pelas casas, destruindo os focos de ratos e de mosquitos. Além disso, Oswaldo Cruz convenceu o presidente Rodrigues Alves a decretar a lei da vacinação obrigatória contra a varíola. A população, entretanto, não foi devidamente esclarecida da necessidade da vacina. Então, diversos setores da sociedade reagiram à vacina obrigatória, consideravam a medida um abuso de direito. Uns diziam que era falta de vergonha obrigar as mulheres a se vacinar, pois pensavam que a vacina só era aplicada nas partes íntimas do corpo. Tinha muita gente contra Oswaldo Cruz e a decisão do presidente Rodrigues Alves. Quase toda a imprensa, militares, positivistas e políticos de oposição, como o senador Lauro Sodré, eram contra. O resultado de tanta reação foi uma grande revolta popular que explodiu pelas ruas do Rio de Janeiro. Passeatas e comícios em praças, pedradas contra a polícia e os funcionários da saúde, carroças e bondes tombados, incendiados, lojas saqueadas. Foi uma confusão geral pelas ruas durante os dias 12 e 15 de novembro de 1904. A história tradicional costumava dizer que as principais causas da revolta da vacina eram a ignorância e a selvageria do povo. Assim, deixava de analisar as muitas outras razões que explicam a violenta explosão do povo pelas ruas. Além da vacina obrigatória, o povo reagia contra o desalojamento, o custo de vida, o desemprego urbano e o autoritarismo dos funcionários do governo. Os políticos e militares da oposição quiseram aproveitar a revolta popular contra a vacina para derrubar Rodrigues Alves da presidência da República, mas não conseguiram. O governo dominou a revolta usando tropas do Corpo de Bombeiros e da Cavalaria. Centenas de participantes dos conflitos e tumultos foram presos e deportados para o Acre. A revolta da Chibata, no governo de Hermes da Fonseca, aconteceu no dia 22 de novembro de 1910, uma revolta de 2.000 marujos da Marinha Brasileira contra a situação de castigo exagerado que eles estavam sofrendo. Vamos ver a seguir como se deu a revolta da Chibata. A revolta da Chibata, 1910. Primeiramente, os revoltosos tomaram o comando do navio encouraçado Minas Gerais. Na luta, mataram o comandante do navio e mais 3 oficiais que resistiram. Depois, os marujos assumiram o controle dos navios São Paulo, Bahia e Deodoro. Para espanto dos oficiais comandantes, os marinheiros mostraram que sabiam manobrar os navios com perícia e habilidade. Em seguida, apontaram os canhões de bombardeio para a cidade do Rio de Janeiro e enviaram um comunicado ao presidente da República, explicando as razões da revolta e fazendo suas exigências. Queriam mudanças no Código de Disciplina da Marinha, que punia as faltas graves dos marinheiros em 25 chibatadas. Os marinheiros não aguentavam mais aquelas punições terríveis e humilhantes. Tropa reunida, som de tambores e lá vinha mais um marinheiro, sem camisa e de mãos amarradas, levar dezenas de chicotadas nas costas. Além dos castigos físicos, os marinheiros reclamavam também da má alimentação que recebiam e dos miseráveis soldos, salários. Sob a mira dos canhões, o governo respondeu que ia atender a todas as exigências dos marujos. Rapidamente, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que acabava com as chibatadas e perdoava os revoltosos. Os marinheiros acreditaram no governo. Fizeram festa e entregaram os navios aos novos comandantes. O governo, entretanto, não cumpriu suas promessas. Esquecendo a anistia, decretou a expulsão de vários marinheiros e a prisão de alguns líderes. No dia 9 de dezembro, explodiu outra rebelião dos marujos. Mas desta vez, o governo estava preparado para reagir violentamente. Dezenas de marinheiros foram mortos, centenas presos e mandados para a Amazônia. Mais de 1.000 foram expulsos da Marinha. João Cândido foi preso e jogado numa masmorra na Ilha das Cobras. Saiu da prisão meio louco, de tanto sofrimento e tortura. Foi julgado e absolvido em 1912. Os médicos diziam que ele estava louco. Passou para a história como o Almirante Negro, que acabou com a chibata na Marinha do Brasil. O tenentismo. O tenentismo foi um movimento político, militar,
que, pela luta armada, pretendia fazer reformas na política velha. Ele foi liderado principalmente por militares das Forças Armadas que eram tenentes. Vamos ver a seguir como se deu o tenentismo na República A Velha. revolta do Forte de Copacabana, 1922. A primeira revolta tenentista explodiu em 5 de julho de 1922. Foi a revolta do Forte Militar de Copacabana, que tinha aproximadamente 300 homens. Liderados pelos tenentes, os homens do forte revoltaram-se contra o governo e decidiram impedir a posse do presidente Arthur Bernardes. Tropas fiéis ao governo imediatamente cercaram o forte de Copacabana, isolando os rebeldes. Não havia condições para resistir. Entretanto, numa atitude heróica, 17 tenentes e um civil saíram para as ruas num combate corpo a corpo com as tropas do governo. Dessa luta suicida, só 2 rebeldes escaparam com vida, os tenentes Eduardo Gomes e Siqueira Campos. O episódio ficou conhecido como os 18 do Forte. Revolta de 1924. 2 anos depois da primeira revolta tenentista, explodiram novas rebeliões tenentistas em regiões como Rio Grande do Sul e São Paulo. Depois de ocupar temporariamente a capital de São Paulo, a tropa tenentista teve que abandonar suas posições diante da ofensiva reação armada do governo. Com uma numerosa e bem armada tropa de mais ou menos 1.000 homens, os rebeldes formaram a Coluna Paulista, que seguiu em direção ao sul do país, ao encontro de outra coluna militar tenentista, liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes. A Coluna Prestes. As 2 forças tenentistas uniram-se e decidiram percorrer o interior do país, procurando o apoio do povo para novas revoltas contra o governo. Nascia assim a chamada Coluna Prestes, pois as tropas eram lideradas pelo capitão Luiz Carlos Prestes. Durante mais de 2 anos, 1924 a 1926, a Coluna Prestes percorreu 24.000 quilômetros através de 12 estados brasileiros, sem descanso. O governo perseguia as tropas da Coluna Prestes, que, por meio de brilhantes manobras militares, conseguiu escapar das perseguições. Em 1926, os homens que ainda permaneciam na Coluna Prestes decidiram ingressar na Bolívia e desfazer finalmente a tropa. A Coluna Prestes não conseguiu provocar revoltas capazes de ameaçar seriamente o governo, mas manteve acesa a esperança revolucionária de libertar o país do domínio da velha oligarquia. Então, pessoal, vocês gostaram desse vídeo que eu falei sobre as revoltas na República Velha? Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam no meu canal, façam comentários. Não esqueçam de ativar o sininho. Beijos para vocês e até a próxima.